Agora sim. Então, gente, um bom dia oficial, começando aí a última semana do mês, né? E sempre com muitas demandas, atribuições, mas nós seguimos animados, porque não chegamos ainda nem na metade do ano, né? Então, vamos que vamos. Pessoal, eu já vou iniciar com compartilhamento do material aqui, a pauta, tudo, mas só falando, foi muito bom lá, Rosilda, passar um maior tempo com vocês, né? E da próxima vez será no Fabiana, então achei que foi bem produtivo, né? Foi melhor, a gente conseguiu 2 observações de sala de aula e uma observação de acompanhamento de hora atividade. Então, esse formato aí tem uma tendência a dar certo, né? Porque antes, quando eu cumpria com as 2 escolas no mesmo dia, ficava muito, né, na estrada e pouco na escola. E daí a gente mudou e eu pelo menos gostei, né? Te devo aquele material, mas eu vou organizar e te mando, tá bom? Hoje a gente tem um tempinho aí para a gente estar trabalhando após essa meet e tudo, e de tarde vou estar no encontro formativo das pedagogas. Então tem um grupo já agora pela manhã, e de tarde eu vou estar lá no CEP também, porque a gente está acompanhando esse ciclo de formação também. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar o material aqui. Estão visualizando? Faça um joinha para mim. Bom dia, diretora Risalva, acabou de entrar. Andressa, bom dia. Estamos completos agora, bem no início. Romildo também, bom dia. Então, vamos estar iniciando aqui com a nossa pauta de hoje, da Meet formativa. Então, já é a nossa 13ª Meet. Vamos lá. Nós vamos tratar um pouquinho da Semana da Família, Estudo e Planejamento, Prova Paraná, Conselho de Classe, estudantes aprovados na EJA, frequência, o ofício circular, número 33 de 2026, que fala sobre a revisão da avaliação Paraná Recomposição, e materiais de recomposição da aprendizagem. Então, vamos lá. Dia 29 de maio, agora, sexta-feira, nós temos mais uma versão, né, da Semana da Família na escola. Ali eu coloquei só como exemplo, porque a Rafaela já tinha me mandado, né, o card do chamamento que ela fez para a escola dela, né, que vai estar às 13h30 até às 15h30, uma gincana entre pais e filhos, né? Também estarão expostos os trabalhos que os alunos têm realizado, tudo que ela tem guardado. Cadê aqui? Não, deixa eu voltar. Aqui. Então, eu já conversei com vocês, quando eu estive presencialmente, tudo, com alguns, sobre essa programação para o dia 29, tá? Então, alguns já me passaram. Eu lembro que a Risalva me falou, mas a gente vai conversar com os professores no dia do estudo e planejamento. Ótimo. Mas depois se manda para mim, tá? O que vocês vão fazer, Pietro Belli também, Espírito Santo, o que vocês farão agora para o dia 29? Por quê? Vejam aqui, eu tenho um link que tem uma agenda de ações da família da escola. Então, eu já coloquei a anterior que vocês fizeram e me passaram, né? E tá ticado como feito. A do dia 29, os que me passaram também já coloquei, tá? É só uma frase ali, o que vocês vão programar, o que está programado agora para o dia 29. Então, no caso lá do São Sebastião, que a Rafaela já me passou, já coloquei lá. Gincana entre pais e filhos, né? Exposição de trabalhos dos alunos. É só isso, vocês só me mandam, tá? Que já tem um link para cada escola, e daí eu vou preenchendo a agenda de vocês. Se tem a próxima já esquematizada, pode mandar, não tem problema, mas a gente está fazendo à medida que vai se aproximando a data. Então,
Alguns eu já peguei e outros podem estar mandando para mim, tá? Para eu preencher essa ação. Aí o estudo e planejamento. Aqui eu coloquei um exemplo que a Denise, lá no Espírito Santo, ela fez a abertura do estudo e planejamento, participei lá e no período da tarde, participei no Júlio Teodorico, e ela fez com a temática da Copa, né? Então, essas duas aqui, ela imprimiu em folha A3 e ela pegou foto dos professores, né? E colocou eles como jogadores e colocou frases, né, sobre uma escalação oficial, escalação vencedora, né? Então, é só uma ideia, não é nada, é só para enaltecer o trabalho que eles fizeram lá, mas todos me encaminharam fotos, vídeos do estudo e planejamento, e foi um sucesso. Aqui eu não consegui contemplar todo mundo num único slide, né? Mas está aqui, Matilde Bayer, a Nicolau Ranf fez sorteio de brindes, aqui o pessoal do Espírito Santo, os professores se reconheciam nas fotos, Colégio Amanda, aqui, deixa eu lembrar quem que está aqui, que foi esse colégio, é o Cirlei Jagas, Fabiana está aqui, Júlio Teodorico, né? Todo mundo que me mandou foto, a gente foi colocando, contemplando aqui a dinâmica do Pietro Belli e tudo. Então, vocês realizaram, né, com excelência, a gente sabe disso. Espero que todos tenham conseguido cumprir ali com os materiais, como falei, eu acompanhei de perto mesmo 2 escolas, né, mas a gente sabe, né, que vem toda uma programação e o importante é cumprir com essa programação, gente, tá? Porque quando não é feito, aparece, tá? Sem querer acaba aparecendo. Então, a gente já recebeu, assim, não desse, mas assim, no momento antigo em que, mas a diretora levava a gente para almoçar em um determinado lugar, né? E daí é igual aluno, né? Quando a gente faz alguma coisa que foge do objetivo da aula, aí quando o próximo professor quer, né, cumprir com a aula, acaba acontecendo que os alunos não querem, né? Não, mas o outro professor fazia isso com a gente, por que a gente vai estudar agora, vai estudar resultados, né, vai planejar tudo? Então, sempre bem importante cumprir com a programação. Pode haver uma alteração no sentido de ajuste, igual aconteceu numa escola lá que eles pegaram uma temática da manhã, passaram para a tarde, porque a pedagoga da tarde, ela tinha maior afinidade com a parte ali da educação especial, tudo isso daí, tranquilo, tá? Mas sempre procurem cumprir. E gratidão, né, por todos que fizeram exatamente como deveria ser e fluiu muito bem, os professores participaram, as dinâmicas, os materiais, tudo com maestria. Prova Paraná, né? A prova Paraná já foi executada, a tutoria estava em Foz, num momento de formação, foi, assim, para nós, dos seminários, assim, dos melhor, as oficinas, assim, muito boas mesmo. Então, a tutoria voltou com ideias, voltou renovada, tá? A gente tem muitos tutores novos, a todo ano muda bastante. E para quem está há mais tempo, acaba sendo, às vezes, mais do mesmo, né? Porque precisa retomar princípios da tutoria, ferramentas, tudo, e dessa vez foi muito proveitoso. E vocês aqui, né, com a prova Paraná. Então, já estamos no período da correção da prova Paraná, e não esquecer, né, que a correção finalizada até o dia 29, tá? Então, esse é o prazo para correção da prova Paraná. E mais, nosso cronograma, né, do ciclo de conselho. Então, vocês passaram pelo pré-conselho, passamos pelo momento de estudo e planejamento, e agora, conselho de classe, né? Então, algumas escolas já realizaram, já me mandaram foto também, outras me passaram a data, né? Então, bem importante esse momento. E a gente sabe, sempre estamos comentando e reforçando, quando há um pré-conselho bem efetivo,
bem realizado, o conselho de classe é mais objetivo, né? Então, nós não trabalhamos mais com aquele conselho de classe formato leilão, em que se fala nome por nome do aluno, situação, tudo isso é tratado antes, né? As situações difíceis. No conselho, a gente já pensa nas propostas de melhoria, o que pode ser feito em relação a determinadas turmas, com dificuldade de frequência, com dificuldade de aprendizagem, tudo. Então, esse é um momento importante já para pensar as ações, não discutir os problemas. E o pré-conselho, novamente, reforçando, porque nós teremos outros, né? O pré-conselho, ele acontece constantemente. É o acompanhamento que vocês fazem, seja via LRCO, via aprendizagem, aquela conversa com os professores durante o acompanhamento de hora atividade. Mas temos um período que ele é formalizado em alguma forma de registro, seja ficha por escrito, seja um formulário, né? É preciso que haja registro disso. A gente tem conversado bastante, eu conversei com vocês, né? Que são as evidências. O nosso trabalho, a gente precisa estar sempre evidenciando de alguma forma, né? Alguma forma de registro, alguma forma que a gente possa estar demonstrando o trabalho que a gente realiza. E o momento pós-conselho, né? Também é bem importante, intervenção e acompanhamento contínuo. Aquelas situações em que a conversa com as turmas é muito importante, tem gestores, pedagogas que abrem BI com as turmas, resultados das avaliações, é importante estar mostrando isso para eles. Eles não têm ideia, né, que a gente entra no site do CAED lá e tem, né, as questões que ele acertou, qual habilidade, como que foi. Então, tudo isso é importante, né? Pós-conselho, resultados e as intervenções que serão feitas. E o acompanhamento pedagógico da EJA, né, que a gente tinha conversado. Eu estou aqui com escolas que têm apenas o ensino fundamental, não cabe, mas tem as escolas que ou foram alunos do fundamental para o primeiro ano do médio e até mesmo receberam de outras escolas, né? Então, é bem importante esse acompanhamento. A gente já tinha conversado sobre avaliações diagnósticas, tudo, e nós temos um documento norteador aqui sobre o plano de estudos para esses alunos. Então, tem o link lá no documento sobre o plano de estudo, registrar, tem toda a orientação, inclusive sobre a avaliação. Então, as avaliações e as ações de recuperação podem ocorrer durante a execução do plano especial de estudos, considerando a realização de atividades, provas, trabalhos e outros registros de acompanhamento da aprendizagem. Recomenda-se que os registros dessas atividades sejam organizados e arquivados na pasta individual de cada estudante. Orienta-se também que o plano especial de estudos seja registrado no livro de registro classe online, no campo de observações. E até o dia 1º de julho para estar lançando essas notas. Então, tem um tempo, sim, para estar avaliando esses alunos, não tem pressa, mas o importante é que essa avaliação seja contínua também. Não é porque é lá para 1º de julho que vai marcar uma avaliação ali próximo com uma recuperação. São alunos que vieram para o ensino médio com bastante dificuldade, né? E tem que ter um olhar muito especial para a aprendizagem desses alunos, porque senão eles passam a ser alunos faltosos por não estarem acompanhando, tá? Então, todo esse cuidado com esses alunos que foram aprovados pela EJA. Nossa frequência na semana passada, nível de núcleo, né? 87,66%. A gente acompanha o trabalho de vocês, a gente sabe sobre o trabalho de busca ativa, as dificuldades que vocês enfrentam. Então, aqui agora a gente colocou só umas sugestões, mas sugestões que vocês já fazem, né? Mas só retomando algumas coisas. Então, escolher o articulador da busca ativa, isso já foi, né,
colocado para vocês em outras reuniões, reunião de chefia, tudo, um profissional que seja centralizador da busca ativa. Nós também já conversamos sobre o registro da busca ativa ser padronizado, né, nos 2 turnos. Não cabe mais a gente ter uma forma de busca ativa no período matutino, pelas pedagogas do período da manhã, e outra forma à tarde. Então, é importante que a escola tenha uma busca ativa padronizada e que o registro disso seja de acesso a todos, principalmente da direção. A pedagoga pode não estar presente naquele momento, porque não é o turno de trabalho dela, mas a direção sabe exatamente onde está. São pastas formais com papel registrado? Tudo bem, não tem problema nenhum. É um drive? Pode ser também. É uma planilha? Tranquilo. Mas o importante é que essa evidência do trabalho de busca ativa que vocês fazem seja padronizada e esteja de acesso a todos. Presenciômetro, né? Algumas escolas já utilizam, várias utilizam, colocam isso também em status do Whats. Ação ganha vida quando tem um embaixador da presença, um aluno representante que assume o papel de líder, utilizando 2 minutos diários para engajar a turma, né? Celebrar alcances e alertar sobre as metas coletivas. Então, isso é usado por algumas escolas também. Análise do BI, isso eu já participei uma vez com um diretor, ele aproveitou a falta de uma professora ali, a gente entrou na turma, ele abre o BI, mostra para os alunos a porcentagem deles, tudo, mostra que toda a escola tem acesso a isso, então, bem importante também, mas a análise principalmente vocês, né? Tendo o BI como uma ferramenta de gestão. Engajamento e reconhecimento, cultura escolar do reforço positivo, né? Então, a equipe sempre reforçando por que o aluno está ali, e hoje a gente está fazendo isso com as famílias, né? A semana, o principal objetivo da Semana da Família na escola é relacionar isso à frequência, é mostrar para os familiares o quanto que a escola oferece em qualidade, né, em estrutura, tudo para receber esses alunos. E lembram que eu comentei com vocês, foi até uma dica do secretário, divulgar as ações que vocês estão realizando, para que naquele momento que vai algum familiar, que às vezes ele vai com o intuito até de brigar lá na escola, né, ele olhar ali o painel, nossa, olha o que eu perdi, né, e daí você mesmo vai engajando ali, conversando, pois é, olha, veja, se de repente você estivesse nesse dia, né, estando, participando mais das ações que a escola promove, tudo, então bem importante esse engajamento. Implantar o check-in de emoções, pequenas dinâmicas de acolhida no início da aula para criar o vínculo necessário. Isso já é uma proposta, né, do integral. Antes de iniciarem ali, eles já entram com um momento de acolhimento, tudo, mas todos podem estar realizando. E a gente sabe, né? Então, lá no Pietro Belli, a turma VIP, aluno VIP, vocês têm as formas de estarem engajando e promovendo, né, o incentivo à frequência. Essa é uma luta constante nossa. Também o top 10 superação, né, premiar a turma que mais subiu a média, né, então premiar essas turmas que já são 100% também. Passaporte de presença, selos ou pontos que podem ser trocados por benefícios coletivos. Espírito Santo está iniciando, né, o trabalho com os selos também. Certificado digital, né, enviar o certificado de estudante destaque também pelo WhatsApp para os responsáveis, ou aproveita essa data da família na escola. Há aqui um grande desafio, a gente sabe disso, né? O professor é ponto-chave na frequência dos alunos. E aquele que não tem uma metodologia ativa, que, né, gera uma certa dificuldade ali para os alunos, acaba que no dia que ele tem aulas concentradas, alunos faltam. Então, durante a hora atividade, as observações, tudo está, né, engajando esses professores para que eles tenham aulas mais atrativas. Nós tivemos uma observação lá no Edina, à tarde, né, Rosilda?
de matemática, recomposição de matemática, terceira série. Gente, vocês observam aula, vocês sabem como que é, né? Então, tem momentos que a gente quer participar, que a gente quer fazer, né? E foi uma aula que os alunos estavam envolvidos do começo ao fim. Isso é muito importante, não só nas escolas de meio período, mas principalmente no integral, que até a diretora comentou. Veja, Sandra, uma aula, a segunda aula após o almoço, período da tarde, e os alunos extremamente ativos ali, envolvidos com a aula do professor. E não era nada extraordinário, né? Mas era uma aula atrativa. Então, isso conta muito, né? Se fosse uma aula maçante, que já aconteceu também de outras observações, eu e o diretor quase dormi, de se encostar a cabeça um no outro ali e quase dormir. Imagina o aluno adolescente, né? Então, o ponto-chave, eu sei que é um desafio o feedback com esses professores, você retornar para a sala de aula para verificar se ele implementou as sugestões que você deu no feedback, mas é crucial, né, para a frequência dos alunos, as aulas com metodologias ativas, aulas atrativas. Instituir a escola estudantil, colocar uma caixa para sugestões no pátio ou no bloco com pergunta, o que faria você não querer perder a aula de amanhã? Use o feedback para ajustar o planejamento. Só que assim, sempre que a gente faz questionamentos para os alunos, olha, já teve assim, buscar em casa, um monte de coisa. Eu sei de escolas que já implementaram isso, então tem que ser perguntas bem direcionadas, assim, para que a resposta não seja frustrante e que os resultados possam ser bem aproveitados. Implantar o projeto Conexão com o Futuro, mentoria de egressos, trazer ex-alunos que estão no mercado de trabalho ou faculdade para uma roda de conversa falando sobre a importância da frequência escolar. Esta ação gera identificação imediata. Ele era como eu e conseguiu. Aqui a gente teve algo muito parecido lá no Edina, né, Rosilda? Você consegue relatar um pouco para nós? Sim, professora. Então, eu não lembro se foi no componente de projeto de vida, mas a professora Nicole, ela convidou um ex-aluno nosso aqui do colégio, não é do meu tempo, né, mas eu acredito que ele formou em 2019, e hoje ele é um agrônomo muito sucedido, né? Então, geralmente, os alunos da escola de campo, eles têm os sonhos deles, mas eles não acreditam devido às dificuldades, né? Ah, vou prestar um vestibular, vou passar, mas e daí? É um curso integral, como que eu vou me manter numa outra cidade, né? Então, eles colocam muitas vezes obstáculos que, na verdade, assim, né? Quando a gente quer, a gente vai superando e vai em frente. Então, este moço, o Simon, ele veio ter uma conversa com os alunos, né? E ele é uma pessoa, assim, bem simples, muito extremamente inteligente, ele está concluindo o doutorado dele, mas é extremamente humilde, na forma de falar, na forma de se relacionar com as pessoas, e ali ele colocou, né, toda a experiência dele. Então, às vezes os alunos falam assim para a gente, né, mas um curso técnico em agronegócio, para daí sair daqui e trabalhar de boia fria. Então, ele contou toda a trajetória dele, né, esse menino, o Simon, que ele começou, tinha uma vaga na cooperativa Castrolanda, ele levou o currículo dele, mas ele começou varrendo o pátio, né, ali onde tinha ali, quando os caminhões descarregavam, que ficavam os grãos ali, né, então ele começou varrendo o pátio na cooperativa Castrolanda. Só que como ele tinha, né, um diferencial nobre, que era essa força de vontade, então ele foi se empenhando, e o pessoal foi verificando e foram dando oportunidades para ele. E, claro, né, a essência de tudo isso, tudo que ele nunca deixou de lado, e ele foi, né, foi indo, resumindo, hoje, concluindo o doutorado dele, agrônomo, ele trabalha numa empresa grande em Ponta Grossa, onde ele atende várias fazendas,
e ainda faz alguns serviços assim por fora também, atendendo fazendeiros aqui da nossa região, inclusive aqui da região do Amapá. Então, assim, os alunos ficaram bem motivados, né? Aquela questão, né, que a gente realmente quer, né? A gente consegue mover barreiras, a gente consegue ir em frente. E foi bem produtivo também. A gente percebeu, né? Os professores até comentaram que na árvore dos sonhos que a gente no curso integral, na Escola de Educação Integral, então, no projeto de vida, todos os componentes trabalham ali direcionando essa questão dos sonhos dos alunos, quem eles querem ser, né? E numa escala assim do ensino médio, primeira, segunda e terceira série, na primeira série é todo um trabalho, quem sou eu? Na segunda aonde eu estou. E na terceira série, aonde eu quero chegar. Então, para os alunos, principalmente da terceira série, essa fala desse agrônomo, do Simon, ela foi muito, muito válida, então acrescentou bastante para os nossos estudantes, e orgulho, né, para a gente saber que tem um prata da casa aí brilhando, não é só ele, tem muitos outros, né, mas ele, assim, o diferencial dele é justamente essa questão de começar num serviço humilde, simples, e né, na caminhada dele aonde ele chegou. Então foi bem produtiva essa conversa aí. Joia, obrigada. E essa é uma ação que já foi realizada em outras escolas também. Uma época, o Rivadavia, lá em Piraí, fez como se fosse um painel também, homenageando ex-alunos, e ali tinha vereador da cidade, tinha médico, né? E independente da formação, né, é bem sucedido, tá? Né, se tornou uma pessoa de bem, é válido o depoimento, né? Eu lembro também uma época, agora ele já tem uma certa idade, né? Quem é de Castro talvez lembre que o professor Walter Lopes fazia algumas palestras também motivando os alunos, né? E ele tem uma história de vida que tem muita experiência de superação ali. Então, e essas pessoas estão por aí, e estão na escola de vocês, né? São ex-alunos, às vezes pais ali que podem estar colaborando. A gente também, um dia eu estava lá no Espírito Santo, acho que foi a última vez que eu fui lá, e foi um casal, né, que participa não lembro se era do conselho escolar, tudo, e a diretora também solicitou maior participação deles ali em alguns momentos na escola, tudo. Então, trazê-los cada vez mais, né, pode estar motivando os alunos ali. Realizar expedições pedagógicas, visitas técnicas, passeios, isso ajuda muito, né? Às vezes a gente usa o passeio como premiação da frequência, mas as aulas mesmo, qualquer atividade, né, que esteja condicionada a alguma visita técnica, é bem importante, os alunos gostam muito. Eu sou da área da geografia, eu adorava fazer saída de campo com os alunos. Parque da Ciência, parece que estava fechado para reforma em Curitiba, mas olha, eu aproveitava muito ali com a professora de ciências também, e tem os monitores ali preparados para receber os alunos, é muito atrativo e com um trabalho, né, com conteúdo. E está sempre relacionando a prática, o que a gente, eu não posso dizer que a gente peca, mas é que é uma dificuldade de estar colocando para esses alunos mais perspectiva, né? Isso dos professores estarem relacionando, porque ele pensa muitas vezes, por que eu estou aqui? Aí tem mais um exemplo lá do Edina, né, que, como ela falou, fazer um curso técnico para se tornar boia fria. E o coordenador de curso, né, que a Rosilda comentou ali, abriu, né, o site das vagas de emprego da Cooperativa Caçulanda, que foi? E ali foi demonstrando quantas vagas estavam associadas a esse curso. Os alunos têm dificuldade, a gente acha que eles conhecem os cursos, não conhecem. Então, tem aquelas feiras que a UEPG proporciona ali, demonstrando, né, o objetivo de cada curso, tudo isso é bem importante para que os alunos estejam participando e tenham,
né, uma perspectiva, tenham vontade. A gente está com uma geração que realmente está bem difícil motivá-los, né? A gente não sabe se é um excesso de informação que acaba se tornando até uma falta, incoerente eu falar isso, mas parece que eles recebem tanta coisa externa, não estou falando da escola, né? Porque a escola está sempre buscando a melhoria, mas eles têm tanta coisa externa, tanta informação, tanta coisa no dia a dia deles, e que acabam deixando de lado o que é essencial, e a gente vai ter que estar sempre, né, batendo nessa tecla, motivando, fazendo o possível para encaminhar esses alunos. Aí nós estamos com o ofício circular, né, número 33, já é de acesso de vocês, que ele trata ali sobre os resultados da avaliação que nós tivemos da primeira avaliação diagnóstica. Então, tem ali o que compete às equipes gestoras, já foi, né, trabalhado isso no estudo e planejamento, mas também o que compete aos professores. Então, esse ofício está norteando todo o trabalho, né, que deve ser realizado com esses resultados. Por quê? Porque nós temos todo um trabalho para engajar os alunos, né, elaboração, a prova já vem pronta, mas ela foi elaborada, a correção, essa análise de resultados, então a gente precisa saber o que fazer. E ali no ofício está tudo direcionado, né? Como orientar o professor, o que ele deve estar explorando desses resultados, a retomada dessas avaliações, tudo, senão acaba ficando em vão. E ali nós temos resultados muito ricos por turma, né? Que por aluno, então não é só o reloginho lá, a porcentagem de alunos em defasagem, né? A gente tem muito resultado ali, as habilidades, a porcentagem pelas habilidades, tudo, para que seja trabalhado. Aí não esquecer, né, então acompanhar o planejamento dos professores de recomposição das aprendizagens a partir dos resultados da avaliação Paraná, retomada dos itens. Tem escola que já planejou no estudo e planejamento a semana de retomada de determinado descritor, habilidade, acompanhar os estudantes aprovados na EJA, como falei, até 1º de julho, mas o trabalho com eles, né, já foi iniciado. As escolas que já realizaram o conselho de classe, organizar as ações pós-conselho, correção da prova Paraná, que está em andamento, e compartilhar a agenda das ações da família na escola. Como comentei com vocês no início, algumas já me passaram, de outras vocês me passam essa ação para eu atualizar a planilha de vocês. Depois eu posso até passar o link para vocês acompanharem, mas é só me passar a ação que eu atualizo a agenda de vocês ali. Cada escola foi criado um link com uma agenda dessas ações, tá? E é isso, gente, né? A nossa semana aí já está iniciada. Continuamos nosso trabalho com a frequência, já dei uma olhadinha no... Ai, como que a gente fala? Na previsão do tempo. Aí, para dar uma olhada, tá razoável até, apesar que eu olhei Ponta Grossa, mas Cássio normalmente é a mesma coisa. E a gente sempre está preocupado com isso, porque a gente sabe o que está, né, dificultando aí para algumas escolas, tudo, algumas turmas específicas, mas a gente sabe o trabalho que vocês fazem. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de comentar, acrescentar. Tudo certinho? Então, essa semana, nosso maior foco é ali, né? O dia 29, que é a ação que vocês vão estar realizando, me passem, tá? Para eu atualizar a planilha de vocês. Agora, é que quando a gente está compartilhando o material, a gente não vê todo mundo. Agora eu vi a Sônia ali na tela também. Ela já estava acompanhando os alunos lá sobre o Enem. Então, essa é uma ação para as escolas que têm ensino médio estarem muito focadas, né? Porque vai ser um desafio. A tutoria vai ter uma formação em junho também em Curitiba sobre essa questão do Enem, porque nós vamos ter um novo formato, né, do SAEB vinculado à prova do Enem. Então, vão incentivando os professores que façam esse trabalho, né, com as atividades do Enem, com a plataforma, os alunos, tudo. Então, essa é uma ação muito importante, vai ser uma nova construção para nós,
né? Porque a gente já tinha divulgado no ano passado tudo sobre a plataforma do Enem, mas a gente não estava explorando ali. E a própria Sônia relatou ali quanta coisa tem, né? Você quer fazer algum relato, Sônia, a respeito ali da plataforma, dos alunos? Bom dia. Nós verificamos com os alunos na formação, na primeira formação online, eu convidei os monitores, né, do segundo ano e do terceiro ano para participarem dessa formação, e o professor da recomposição da aprendizagem para nos acompanhar também, né. Aí nós vimos que a plataforma é bem completa, tem atividades de simulados disponíveis para os alunos irem se exercitando. Os professores também podem estar alimentando essa plataforma, né? E os alunos, assim, eram 48 questões ali do nivelamento, pegaram e já executaram. Muitas coisas eles viram que os professores estão trabalhando com eles na sala de aula, mas muitas coisas, assim, para eles foi novidade. Então, a gente conversou também já com alguns professores para a gente pensar aí na possibilidade de uma das avaliações do trimestre estar dentro, né, da plataforma do Enem, como para a gente estar movimentando a plataforma para que o aluno não esqueça dela, e vamos fazer aí marcar um momento para a gente fazer o treinamento aos demais professores, porque de início ela parece complicada, mas ela não é. Ela é bem completa, e acho que só tem, assim, a favorecer bastante os alunos aí que querem prestar o vestibular, ou até mesmo o próprio Enem, né, para uma vaga numa universidade. Perfeito. E a Sônia falou uma palavra-chave ali, uma frase-chave: movimentar a plataforma para ir treinando para não esquecer dela, né? Então, é essa a ideia de estar implementando cada vez mais nas aulas, preparando os professores para estarem utilizando essa plataforma. E como ela falou, não tem tanto segredo, não é tão difícil, né? Mas a gente precisa começar, já foi iniciado com a formação dos alunos, tudo, a prova de nivelamento. Então, reforcem muito essa questão do Enem, as escolas que têm o ensino médio, né? Eu estou aqui com escolas que têm só o fundamental, mas não dá para a gente esquecer dessa ação que é bem importante aí para os alunos, tá? E para as escolas também. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação, Rosilda, Sônia, né? Os demais que fazem um trabalho maravilhoso. Amanda, que está com o IDEB aí, que subiu às alturas. Parabéns, os outros também, né? A gente já sabe dos resultados de vocês, tudo. Mas mais do que o resultado, a aprendizagem, né? O número, ele demonstra aprendizagem, mas a gente sabe também daqueles que atingiram uma aprendizagem sem atingir a meta. Então, quando a gente olha o resultado do IDEB, a gente olha com muito carinho, proficiência, né? Em que nível os nossos alunos estão? Porque é um degrau, né? A gente não vai lá atingir uma meta direto, né? A gente vai galgando ali e com a aprendizagem, com a proficiência dos alunos. E é por isso que a gente tem todo esse trabalho, com Prova Paraná, com avaliação diagnóstica, tudo. Um desafio para as equipes pedagógicas, desconstruir aquela questão do professor, que às vezes ele tem a Prova Paraná, ele tem um monte de avaliações, ele quer aplicar várias avaliações dele ainda, com 2 aulas semanais, com 1 aula semanal, daí não dá tempo. A avaliação é um processo contínuo e não precisa ser só com a ferramenta prova, né? A gente não abandona a prova. A partir do momento que a gente tem Enem, tem Prova Paraná, avaliação diagnóstica, tudo, a gente mantém essas avaliações. Mas os trabalhos que os alunos fazem, né, desenvolvem em sala de aula, nas plataformas, tudo isso pode ser valorado. Né? Não, a gente não precisa esperar só o momento da realização da prova. Então, dá para o professor avaliar de outras formas também. Então, é isso, gente. Uma excelente semana para vocês. Vou interromper a gravação. Deixa eu ver onde é que está aqui.